como algo obrigatório. Não, que ele vivia... Tô falando da continência. Sim, mas ele vivia com sua esposa, até o martírio dela. É o que o texto diz. Não, mas ele vivia tinha relação... com Não. Como é que você vai saber que ele tinha ou não? São Jerônimo, que é um pai da igreja... Mas o Jerônimo viu o Pedro lá com a mulher dele pra saber que não fazia nada com ela? Não, esse argumento é ridículo. Não, ridículo é o seu. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar... Mas é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. É bom, porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Que você tá contando ele aqui. não acredita que o inferno é eterno, 3 mentiras que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, em Apocalipse 20:10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tento falar, você me corta. O mais importante... Mas quando ele foi papa, ele renunciou ao uso do matrimônio. Ele renunciou ao matrimônio? Você já leu Clemente de Alexandria? Você já leu Clemente de Alexandria? Pois é, isso que eu vou citar aqui já. Olha só, Clemente de Alexandria fala só, as assistentes, tu vai falar, as assistentes poderiam ser esposas, mas ele não tinha relação com ela. Não, eu não falei isso. É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm pra um debate, não deixam o oponente falar, gritam, ficam olhando pra câmera o tempo todo quando eu tô falando, não tem nem coragem de olhar pra mim. E ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. É esse o exemplo que os apologistas, esse daqui pelo menos, tá dando aqui. Olá, eu sou o Lucas Manzoli, eu sou teólogo, escritor, apologeta protestante e professor de história, e hoje eu vou debater contra 25 católicos aqui no Redcast. Minha primeira afirmação é: o celibato obrigatório do clero é antibíblico. Sim. Bem. Tudo bem. Posso só contextualizar a afirmação? Se a gente vai lá para Tito 1,6, a gente vê Paulo dizendo: um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de suição. Então, se Paulo disse que o sacerdote pode ser casado, ter mulher, ter filhos, por que a Igreja Católica não permite? Então, antes de eu começar nos textos bíblicos, eu já gostaria de afirmar aqui o seguinte: nem Paulo foi casado. Então, se a gente fosse para poder ver nessa visão, então Paulo estava no sentido errado. Jesus Cristo também não era casado. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, se a gente fosse ver nessa visão, então Jesus Cristo também não tinha que ser, o nosso líder. Posso responder? É que assim, você deixa claro, a afirmação é: o celibato obrigatório do clero antibíblico. Eu não estou sendo contra o celibato. Se alguém quiser ser celibatário, tem meu total apoio, inclusive, não tenho nada contra. A questão é o celibato obrigatório, ou seja, você impor o celibato como pré-requisito para você ser parte do sacerdócio. Inclusive, o próprio Paulo, que você mencionou, que não foi... Rapidinho, só termino rapidinho. Inclusive, o próprio Paulo, que você disse que não foi casado, e há dúvidas acerca disso, porque há muitas evidências que ele poderia ser viúvo, porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio teria que ser casado, mas mesmo ele foi o mesmo apóstolo que citou exatamente o que eu falei ali em Tito 1,6, em 1 Timóteo 3, 1-5, quando ele diz que o presbítero e o bispo, inclusive, pode ser marido de uma só mulher, governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob a sua direção. Então, mesmo que ele próprio fosse solteiro, ele não impôs o celibato como condição para as outras pessoas que quisessem ocupar o sacerdócio. Não, mas aí, então, na igreja, ninguém obriga a pessoa a ser celibato. Temos muitas igrejas fora do país que os padres se tornam padres casados. A igreja não obriga. A Igreja Católica de Rito Latino. Então, a igreja não obriga. Não, peraí. Você está falando que na Igreja Católica Apostólica Romana do Rito Latino tem gente que é padre e que pode se casar. Nós temos... Peraí, deixa. Tudo bem? Tudo bem. Sou advogado em doutrina social da igreja, escrevo também sobre catolicismo. Não tá. Pronto, foi. Então, o problema de ser enunciado está no próprio enunciado. É o enunciado que ele é falho.
problema está no seu enunciado. O seu enunciado já é falho. Porque é o seguinte, o celibato, né, ele não é da essência do sacerdócio, embora ele seja uma disciplina. E, de fato, é bíblico de que, né, Nosso Senhor instituiu por direito divino que a igreja pudesse estabelecer disciplinas para regular uma vocação. O ponto é o seguinte, a superioridade do celibato sacerdotal, do celibato apostólico, isso sim, tem fundamento bíblico. Mas o celibato sacerdotal obrigatório da igreja latina, ele é uma disciplina eclesiástica que a igreja tem o direito de fazer, por direito divino de fazer, né? Mas na igreja oriental, por exemplo, não tem. Isso não quer dizer que o celibato não seja convenientíssimo ao sacerdócio. Cristo mesmo, ele foi celibatário, ele se dedicou... O sentido do celibato por amor ao reino dos céus é justamente isso. Há aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Isso era nosso... Rapidinho, deixa eu só concluir. Isso era nosso Jesus Cristo junto com os apóstolos. Isso é, eunucos por amor ao reino dos céus, por quê? Porque se dedica de maneira imediata, indivisa e exclusiva ao fim último do homem, à redenção dos homens. Cristo não casou, né? Ele não desposou, não fez uso do matrimônio, porque ele se dedicou de maneira indivisa e imediata à glória do Pai, à redenção do gênero humano. Ora, o sacerdócio, ele age em persona Christi, ele age na pessoa de Cristo. Então, nada mais convenientíssimo que ele se configurar ao gênero de vida de Jesus Cristo. Então, assim, a obrigação do celibato sacerdotal é uma disciplina eclesiástica, né? Fundada numa medida doutrinal. Certo, posso comentar? Sim. Que você fez vários comentários. Deixa eu só comentar cada um deles aí, depois você comenta, tá? Você falou, a igreja tem o direito de mudar a norma de disciplina. Você enfatizou mudar? que apenas... Não. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta, então. Você concorda com a minha afirmação de que o celibato é obrigatório do clero é antibíblico? Porque você falou que é como norma de disciplina. Não, eu falei que o seu enunciado é errado. A igreja escolhe os seus clérigos dentre os célibes. Calma, a questão do título lá, a gente vai entrar lá rapidinho. Mas a igreja escolhe dos seus membros clérigos entre os célibes. Certo, então certo? Se então, ele rapidinho. Quando na epístola de Tito, né, Tito 1.6, né, fala-se que o quê? Que o apóstolo não é que ele tenha se casado uma vez, é que ele tenha sido marido uma única vez. Marido de uma só mulher. De uma só mulher. Exatamente. Que ele tenha sido marido. Não que então, ele tenha se casado. Não tô falando que ele tenha obrigação. Não, deixa eu só falar, porque você falou muito aqui. Eu citou vários versículos, quero comentar um a um. Eu tô respondendo o que você falou. Não, mas é que você falou uns 3 minutos aqui, não foi nada. Ele não tá, no momento nenhum, eu falei que tem uma imposição de que tem que ser marido de uma mulher. Se quiser ser celibatário, pode ser. O próprio Paulo, a gente viu que ela é solteira, mesmo que fosse casado antes. Agora, o meu ponto é o seguinte, você falou, a igreja tem o direito de fazer isso porque é uma norma disciplinar. Agora, a igreja tem o direito de... 17. Sim, agora, a igreja tem o direito de passar por cima daquilo que a própria escritura não passa por cima. Não passa por cima? Não, porque Paulo disse que pode ser casado. Não. Paulo falou, eu queria que todos fossem como eu. O primeiro ele papa falou, da igreja de vocês... Ele falou isso em Coríntios. Quando Paulo falou que... Tem privilégio petrino. Uma coisa... Não, eu tô... Mas espera concluir o raciocínio. Você deu vários argumentos, eu tô tentando comentar um a um, só que quando eu tento responder o primeiro, você já mete outro. Então... Eu tô respondendo primeiro a sua pergunta. Deixa eu falar. Você ter 3 argumentos, eu tentei responder o primeiro e você já me cortou. Vamos lá. Você falou dos eunucos. O contexto ali nem fala de padre. E, aliás, o padre também não é eunuco, né? Porque se você... Não, peraí, vamos voltar ao texto. Vamos pegar o texto. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Alguém nasceu celibatário. É isso que você está dizendo. Ele está falando primeiro outros foram... Calma, eu vou continuar, calma. Outros foram feitos assim pelo homem, ainda outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Em que parte aqui que ele está falando de padre? Isso não é... Calma. Ele falou alguns, não falou que eram os apóstolos. Mas ele falou... Agora, vamos citar outro texto que você citou. Você citou 1 Coríntios 7. Olha o que o texto diz. Quanto aos outros assuntos que você escrever, é bom que o homem não toque mulher. Aí é o que você disse. Mas olha como o texto continua. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. Não, e cada esposa seu próprio marido. É bom que se case, cada um por conta da imoralidade, para não ceder. Exatamente. E o que acontece na igreja católica? Paulo mesmo não cedeu. Não, Paulo mesmo não casou. Mas eu não falei que é obrigatório ser casado. Eu falei que o celibato é opcional. Quem quer se dedicar ao ofício, ao serviço divino de maneira imediata, e onde foi que ele impôs isso como condição para o sacerdócio? Onde foi que ele impôs como condição? Não, mas como eu falei, é uma disciplina, não faz da essência do sacerdócio. Mas é um acidente convenientíssimo que tem fundamento bíblico. A gente vai voltar naquilo que eu afirmei. Você sabe que não tem nada da Bíblia impondo o celibato. Eu não sei que não tem. Mas você acha que a igreja tem a autoridade de mudar aquilo que está na Bíblia? Não mudou. Não acho que tem autoridade. Você que tá falando... Se a igreja... Vamos lá. Se a Bíblia permite... Tá fazendo não secto. Calma, vamos lá. Vamos com calma. Se a Bíblia permite o sacerdote se casar... E a igreja católica não permite? Não, da feita então a igreja católica contradiz a Bíblia. Claro que não.
Da feita que ele é sacerdote, ele não faz mais uso do matrimônio. Entendeu? Paulo, o único apóstolo que você tem notícia de que era casado era Pedro. E o primeiro papa, o mais importante. Mas quando ele foi papa, ele renunciou ao uso do matrimônio. Ele renunciou ao matrimônio? Você já leu Clemente de Alexandria? Você já leu Clemente de Alexandria? Pois é, isso que eu vou citar aqui já. Olha só, Clemente de Alexandria fala só, as assistentes, tu vai falar, né, as assistentes poderiam ser esposas, mas ele não tinha relação com ela. Não, eu falei isso. Eu vou citar. As mulheres crentes. Você vai citar mulher crente. Não. Claro que é, você vai citar as mulheres crentes. Eusébio Cesaré, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 30. Clemente de Alexandria disse, por causa dos que rechaçam... Posso só concluir a citação aqui? Deixa eu só concluir a citação, que eu não tive tempo. Sim, aquela citação que ele não falou, não deixou eu continuar. Disse, conta-se, pois, que o bem-aventurado apóstolo Pedro, quando viu sua própria mulher sendo conduzida ao suplício, alegrou-se por seu chamamento e seu retorno para casa, e gritou forte para animá-la e consolá-la, chamando-a por seu nome, dizendo, ó tu, lembra-te do Senhor. Assim era o matrimônio dos bem-aventurados e a perfeita disposição dos mais queridos. Isso aqui quem diz é Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, livro 3, capítulo 30, falando sobre uma citação de Clemente de Alexandria, que é o pai da igreja mais antigo ainda, do 2º século, falando que a esposa de Pedro continuou com ele até o martírio dela, como cristã. Então, claramente, ela não foi, não é como se ela tivesse morrido antes, como muitos católicos afirmam, ou como se Pedro tivesse abandonado ela, que é ainda mais grotesco ainda, porque Paulo vai dizer, aquele que, aliás, eu tenho até a citação aqui certinho, só para não citar errado, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, obviamente, Pedro não abandonou a sua esposa. E aí, qual dos dois que... Não, depois. Tá bom, pode ser. Bom, o tempo? Sim, o tempo. Prazer, Lucas. Prazer. Tudo bom? Tudo. Eu me chamo Ian Rodrigues, eu sou católico greco-melquita de rito oriental e sou fundador do primeiro movimento que luta contra seitas no Brasil. Lucas, o que acontece? O seu argumento, meu querido, já começa errado. Porque você leva... como assim? Padre obrigatório antibíblico? Meu padre é casado, cara. Meu padre é casado. Sou daqui de São Paulo, tá? Não sou do Brasil. Fora não. Meu padre é casado, certo? Sou católico greco-melquita, uma igreja sui iuris ligada à Santa Sé. Como é que você, um cara que coloca um questionamento desse, não sabe que tem a sui iuris? Né? Posso responder? Não sabe... Só um minutinho. Não sabe que tem a sui iuris... Né? Não é ortodoxia, nada. E o clero é devidamente casado. A questão não é uma questão de tradição local, isso aí. Entendeu? Tá bom. Não. Vamos lá. Em momento nenhum eu falei que todas as igrejas católicas no mundo inteiro praticam isso. Isso aí é você que está tirando. No momento nenhum eu afirmei isso. Segundo, você falou, você é da igreja greco-melquita que permitem padres casados. Não importa, poderia ter 1 bilhão de padres casados em outras igrejas orientais. Se tivesse uma única igreja católica, a de rito latino no caso, que não permite, já é antibíblico. Mas já está errado. Aí já foi explicado. Já foi explicado. Como? Foi explicado por todos eles. Isso aí, isso que os queridos latinos aqui falaram, os irmãos latinos do rito, eles já explicaram. Porque é uma questão de tradição isso aí, meu querido. Vou voltar à pergunta. Então é uma questão de tradição. Então é tradição... Sim, costumes locais e tudo. Tá bom, tudo bem. A tradição tem autoridade para mudar o que está na escritura. Não, a escritura permite, a tradição então você tá negando São Paulo, que São Paulo era casado. A tradição... Era solteiro, celibatário, desculpa. Era o quê? Você tá falando 3 coisas diferentes agora? Não, você falou que tá mudando a Bíblia. Não, aonde? Paulo era solteiro de fato. Ele decidiu ser. Só que em momento nenhum eu falei que o celibato não pode existir. Eu falei do celibato obrigatório. Eu falei desde o começo. E vocês continuam atacando os fantasmas. E a igreja greco-melquita? Vocês continuam impondo... Cadê? Vamos lá. Vocês continuam assim? Com esses espantalhos. Deixa eu falar rapidinho. Vocês continuam com esses espantalhos como se eu estivesse indo contra o celibato. Tô falando do celibato obrigatório. Ou seja, você impor como pré-requisito para você ser padre, você ser celibatário. Mas uma na minha igreja padre, não é assim. Mas eu tô nem aí com a tua igreja. Eu tô falando da igreja que faz isso, meu Deus. Peraí. Pausa aí. Sim, é verdade. Pode sair? Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Adriano, sou católico apostólico romano. Um ponto muito importante para... perfeito. Um ponto muito importante é que essa regra do padre latino não casar, eles vieram de pedidos dos próprios padres, e isso não está instituído desde o começo da igreja primitiva. Isso veio do Concílio de Latrão.
Então, isso não a proibição seria, vamos dizer o seguinte, a igreja, ela não obriga o padre a casar. O padre, ele tem essa escolha quando entra no próprio seminário. Tanto que há uma orientação dentro da igreja para isso. Então, você dizer que é proibido, você proibir uma coisa tem pessoas... Só uma correção. A igreja não proíbe que uma pessoa se case, mas ela proíbe que um padre se case. Se uma pessoa é padre hoje, ela pode amanhã se casar se ela quiser? Mas ela não quer. É a questão que a pessoa, quando entra no seminário... Mas a escritura, ela dá esse direito. Vamos lá. Eu vou citar um texto bíblico só, aí você pode comentar. 1 Coríntios 9,5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Ou seja, a gente tem o direito, ele diz. Então vocês tiram esse direito que a própria escritura dá. Eu vou usar 2 escrituras. Vamos... Posso só falar a escritura? Que ele citou uma e eu queria citar uma outra. Perfeito. Segundo Tessalonicenses, número 2, versículo 15, Mateus 19, 12 diz: alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Esse texto fala de celibato obrigatório? Mas isso são pré-requisito para o sacerdócio? Mas isso é um texto que o próprio catecismo, no número 1579... Mas o catecismo está errado. Mas por que o catecismo está errado? Claro, porque o texto não fala de algo que seja obrigatório. O texto fala de algo opcional. Eu apertei. Na mesa. Você está primeiro na mesa. Não é sentar? Ele tá falando que é... Nós estava em pé antes de 3, 2, 1. Você vai ter o tempo de boa. Faltam 3 minutos só, hein? Levanta a mão rápido. Faltam 3 minutos, tá? Eu sou Lucas Clautal, eu sou advogado. Pois bem, a disciplina, o celibato é uma regra disciplinar. O tema que você propôs foi que o celibato obrigatório é antibíblico. Entretanto, não é obrigatório para todos os ritos o celibato sacerdotal. É uma disciplina apenas para o rito latino. Por quê? O entendimento é que o sacerdote age na pessoa de Cristo, in persona Christi. Portanto, Cristo, enquanto celibatário, é o modelo bíblico que os sacerdotes de rito latino seguem. São Paulo fala que o celibato é um estado de vida superior ao matrimônio. E, assim, você está citando o apóstolo Pedro, mas Pedro, segundo o consenso dos pais da igreja, foi continente. A disciplina de até então era continência perpétua. E eu cito Jerônimo, então. Cita aí, então. São Jerônimo vai falar o seguinte: uma vez recebidos no apostolado, os apóstolos renunciaram aos ofícios do casamento. E aí ele cita ainda, mais especificamente, São Pedro, na Contra Joviniano, livro 1. Só para eu encerrar aqui, que você ainda pontuou... Deixa eu só comentar isso aí que você marido falou, de uma só mulher. Vai acabar o tempo, né? Pode ir. Bom, primeiro, você citou um pai da igreja que é da passagem, da virada do século IV para o V. Você tem um do segundo século. Então, acho que tem mais prioridade. Se você, inclusive, pegar as constituições apostólicas, que são do IV século, também anteriores, a Jerônimo vai permitir à vontade que padre se case. Só no século XI que vai surgir uma norma disciplinar que impunha o celibato como algo obrigatório. Não, que ele vivia... falando da continência. Sim, mas ele vivia com sua esposa, até o martírio dela. É o que o texto diz. Não, mas ele vivia relação... Não. Como é que você vai saber que ele tinha ou não? São Jerônimo, que é um pai da igreja... Mas o Jerônimo viu o Pedro lá com a mulher dele pra saber que não fazia nada com ela? Não, esse argumento é ridículo. Não, ridículo é o seu. Você tá falando que São Jerônimo... Você sabe que não é do mesmo Como que Jerônimo vai saber isso que você tá dizendo? Tudo bem. Vamos lá. O segundo argumento que tu usaste foi que marido de uma só mulher, falando da disciplina antiga, certo? Só que o próprio Jerônimo, na mesma obra, vai dizer... que aqui está se tratando, e ele é quem traduz, né, enfim, toda a questão da Vulgata, ele vai dizer, fica bastante claro, como já dissemos, que devemos entender não como esposas, mas aquelas mulheres que serviam com seus bens, ou seja, elas eram apenas auxiliadoras. O próprio texto bíblico refuta isso. O próprio texto bíblico refuta isso. Os pais da igreja têm um consenso de que, apesar de São Pedro ter sido o único apóstolo que era casado, da feita que ele começou o seu ministério público, São Pedro, ele renunciou aos direitos do casamento. Certo, agora deixa eu comentar o texto que você acabou de citar. Você falou que Paulo falava de cooperadoras com ele. O próprio Paulo refuta isso. Filipenses 4, 2-3, vai dizer:
o que eu rogo ao Evódia e também a Sinti, que é que viva em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Ou seja, ele diz que Evódia e Sinti que eram cooperadores dele. Entretanto, se a gente volta lá para o versículo de 1 Coríntios 9:5, ele diz, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz outros apóstolos. Esposa crente é tu que está traduzindo assim, deixa claro. Auxiliadora. Deixa eu só concluir o raciocínio. Mas é a tua tradução que tá errada. Rapidinho. Ele diz que ele tinha o direito que ele não usava. Entretanto, ele tinha cooperadores. Então é óbvio que aqui ele não está falando de cooperadores. Você citou o pai da igreja, mas João Crisóstomo, quando ele vai citar esse versículo, ele vai dizer que é esposa. Então o seu argumento está na Bíblia e também na patrística. Então vamos lá, pelo contrário. São Jerônimo é um pai da igreja, tu concorda comigo? Óbvio, né? São Jerônimo vai dizer... Acabou, o celibato sacerdotal no rito latino é uma mera disciplina, portanto não é imutável, mas é uma disciplina apostólica que vem desde os apóstolos, porque os apóstolos eram celibatários. A exceção de São Pedro, ele era continente perpétuo, mesmo antes do concílio de Nicéia, no concílio regional de Elvira, em 305, no cânon 33, é ensinada a continência para os presbíteros e também para os bispos. Além disso, reitero que é uma disciplina, portanto pode ser desenvolvida, assim como o véu. Bom, você falou que é com exceção de São Pedro, só que eu li uma citação lá de Clemente de Alexandria falando dos outros apóstolos também, um pai da igreja do 2º século, vou até ler aqui. Clemente de Alexandria dá uma lista aqui dos apóstolos que foram comprovadamente casados, ou seja, vários apóstolos, e diz, ou também vão desaprovar os apóstolos, porque você está me interrompendo, a gente combinou que não ia interromper nessa parte. Porque Pedro e Filipe criaram filhos, e mais, Filipe deu maridos às suas filhas, e ele continua fazendo uma lista de apóstolos casados. Meu segundo tema é, a Bíblia não ensina a rezar para santo. Eu sempre pego. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa noite. O meu nome é Gabriel Clautal, eu sou advogado, eu também sou escritor, escrevi um livro sobre os privilégios de Maria Santíssima, uma resposta bíblica para os protestantes, e escrevi por 7 anos no site Apologistas Católicos. Pois bem, a tua afirmação, eu discordo dela, porque se nós lermos no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 8, a gente vai ver justamente Deus exortando os amigos de Jó a recorrerem ao intermediário, no caso, uma pessoa com uma santidade maior, que era Jó. Por quê? Porque quando nós lemos em Tiago 5,16, a oração do justo tem maior eficácia. Aí poderíamos, no entanto, pensar, tudo bem, só que Jó, ele está falando de alguém que está vivo. Se nós abrirmos, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver a figura de 24 anciãos nos céus, apresentando as nossas orações dos santos da terra ao Cordeiro. Tá, pois bem, responder? Então, só um minuto. Então, nesse momento, o que a gente pode concluir? É que se Deus manda, exorta-nos a agir por meio de intermediários no livro de Jó e no livro de Apocalipse é visto 24 santos falecidos intercedendo por nós. O que se decorre daí é que é possível sim, e a Bíblia, na verdade, nos exorta a recorrer aos santos. Eu tô aqui. Bom, você deu 2 argumentos. O primeiro, você mesmo refutou quando disse que Jó estava vivo. E aqui, claramente, quando eu falo rezar para santo, estou falando de pessoas já falecidas, né, canonizadas pela Santa Igreja. O que eu quero saber é, mostra um versículo... Aliás, você falou depois Apocalipse, né? O próprio Apocalipse também te refuta. Apocalipse 8,4. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Se ela subiu, é porque veio da terra, não porque já estava no céu. Ou seja, sempre que a Bíblia fala de santos, ela está falando de santos aqui na terra. Se você abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 1, vai falar Paulo aos santos da igreja de Corinto. Eles estavam mortos já quando Paulo escreveu para eles? Claro que não. Todas as vezes que a Bíblia usa o termo santos é para falar de pessoas vivas na terra. E eu quero saber o seguinte, qual o texto bíblico que fala para rezar para uma pessoa já falecida? Porque eu posso citar aqui, literalmente, eu tenho uma lista aqui de uns 200 textos que falam das pessoas sempre e somente orando para Deus. Nunca para um santo, nunca para um falecido. Me mostra o texto. Pois é, vocês já veem aqui que ele pega e diz, se fez desentendido na medida em que ele disse que eu disse que os santos de Apocalipse 5:8 são os santos do céu. Eu não falei isso. Eu falei que os santos dos céus são os 24 anciãos que representam desde Vitorino de Petô,
representam as almas dos santos falecidos. Isso é falso. Desde Vitorino de Petro, no comentário dele ao Apocalipse. E mais uma coisa, e não somente aí, nós também temos em Apocalipse 6, 9 ao 10, onde as almas dos mártires clamam a Deus por justiça. Isso prova não apenas que os santos podem orar para Deus interceder por nós, como também que a alma humana existe e é imortal. Outro ponto que o nosso colega aqui não acredita. Se você deixar eu responder, eu falo. Inclusive, é importante ressaltar, mas é importante ressaltar, porque a colega ali se converteu, não foi? Ele não acredita que exista um inferno. É bom, porque isso não é uma crença que os protestantes, em regra, ordinariamente acreditam. Que você tá contando aqui. Ele não acredita que o inferno é eterno, 3 mentiras que ele vai sofrer eternamente, como diz, por exemplo, em Apocalipse 20, 10. Você contou 3 mentiras usando 3 minutos do seu tempo e toda vez que tento falar, você me corta. Você citou Vitorino de Petro. Vários pais da igreja vão comentar que os 24 anciãos do Apocalipse são justamente uma referência aos 22 livros que os judeus têm no cânon do Antigo Testamento. Eu tenho uma lista enorme de pais da igreja comentando exatamente isso em relação, porque eu tenho um curso inteiro só sobre o cânon bíblico. Calma, respira, tranquilo, calma, não terminei ainda, calma. Olha para lá, igual quando você estava falando comigo, olhando para eles, né? Bom, sobre as almas dos mártires, eu pedi um versículo bíblico em que alguém ora para uma pessoa morta. E você me cita um versículo bíblico em que pessoas já mortas estão clamando por vingança contra seus inimigos. Eu nem vou entrar aqui no detalhe de que essa passagem, obviamente, é alegórica, porque todo o contexto é alegórico. Pega todo Apocalipse 6, pega selo por selo e me diz o único que seja literal, que você interprete literalmente. Você acha que meteoro cai literalmente, estrelas caem literalmente do céu à terra, que o Hades está perseguindo literalmente, né, o inferno, exatamente que nem está lá no texto do selo anterior? Você não acredita em nada disso, você não acredita nem mesmo que eles se vistam de palmeiras nas mãos, uma alma fantasmagórica. Nosso colega... Calma. Uma alma fantasmagórica. Nosso colega claramente ele está deturpando o texto bíblico. Afinal, é óbvio que num texto bíblico nós vamos ter partes literais e partes alegóricas. A parte literal é só que você quer. O que é claramente demonstrado ali, demonstrado ali é que os 24 anciãos, que não são os santos da terra, estão ali apresentando as orações dos santos da terra ao Cordeiro. Isso é intercessão. Esse é o conceito básico de intercessão. Você já está mudando o tema do debate, porque o tema do debate aqui não é intercessão dos santos. Inclusive, eu previ que vocês iriam mudar então, o tema. Deixa eu falar, você só me cortou. Ponto importante. Ponto importante nada. Não, você me interrompeu o tempo inteiro e agora você quer continuar ponto importante. Jó, capítulo 33, versículo 23. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como um mediador entre 1000, que diga ao homem o que lhe é certo a seu respeito, para lhe ser favorável, e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei o resgate para ele. Se a intercessão dos santos é proibida, por que Jó fala em um mediador entre 1000? É esse o respeito que os apologistas católicos têm. Eles vêm para um debate, não deixam o oponente falar, gritam, ficam olhando para a câmera o tempo todo quando eu estou falando, não tem nem coragem de olhar para mim. E ainda por cima, quando eu tento refutar alguma coisa, fica histérico e interrompe o tempo inteiro. É esse o exemplo que os apologistas, esse daqui pelo menos, está dando aqui. Agora, vamos comentar, se você deixar, porque você não deixa nunca falar, vamos comentar. Agora você cita só comentando, né? Ali ele citou um texto que fala de anjo e ainda por cima interpreta como sendo uma alma falecida. Eu vou repetir, porque ele distorceu. Aliás, eu já previ que iriam fazer isso mesmo, né? E foi exatamente, só retomando, o tópico não é sobre intercessão dos santos. A gente pode fazer o debate só sobre isso. O tópico é rezar para santo. Tem uma diferença. A intercessão dos santos é crer que as almas dos falecidos que estão no céu estão orando para nós agora. Deixa eu falar, o tópico é reza aos santos, ou seja, nós aqui na terra tendo o direito de dirigir oração para um morto no céu. Vocês não mostraram o único versículo que diga isso. Não é... Meu Deus. Você não consegue ver uma diferença entre uma coisa e outra? Meu Deus. Tudo bem, Lucas? Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui, católicos de primeira linhagem. É um prazer também poder ter a oportunidade de refutar um herege como o Lucas. E eu queria começar com as Sagradas Escrituras. Será que dá? Pode ser? Vai. Você consegue pegar aí comigo também ou não? Não, pode começar aí. Você já começou respeitando, né? Então, pode ir. Mas a sua é católica, que a dele não vai ter. Eu quero falar sobre a 2 Macabeus,
Sei, né? Isso aí tá de risada. Vai. No capítulo 12, no versículo 44 a 45, onde diz: pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acredita que uma belíssima recompensa aguarda que os morrem piedosamente, e ainda diz que é um religioso pensando, um sacrifício expiatório para aqueles que se livraram de suas culpas, né? Se livrassem de suas culpas, né? O Ariel não deixou eu fazer isso. Mas o Ariel não tá aqui. Ah, tá, mas então você pode, né? Tá bom. Quem tá aqui sou eu, não é o Ariel, na verdade, né? Que bom. Que bom Além... que quando não, mas deixa eu continuar. O notebook pode. O protestante não. Entendi. Vai lá, porque continua. não é só a escritura, né? Continua. Assim, não é só a escritura. É só notebook. E eu tô usando a escritura também. Eu posso responder seu texto, porque você vai partir para outro. Vamos lá. Você citou um texto do livro apócrifo, inclusive a gente vai ter um tópico só sobre os deuterocanônicos, que fala de rezar por eles, não para eles. Mais uma vez, vocês não estão conseguindo fazer essa diferenciação básica, qualquer criança consegue fazer. Esse mesmo livro vai dizer, 2 Macabeus 15, 37 e 38. Olha como ele termina o livro. Finalizarei aqui minha narração. Se está felizmente concebida e ordenada, era este meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Você acha mesmo que o autor inspirado iria se referir ao seu próprio livro dessa maneira, como imperfeito e medíocre? Você acha isso? Bom, mas aí é uma questão que vocês não têm no cânon de vocês, né? Ah, entendi. Para nós, a Sagrada Escritura serve como palavra de Deus. O próprio cara, o autor do livro está falando que não é inspirado e você acha que é. Entendi. Mas então por que tá na Bíblia? Se a Igreja Católica... Não tá na Bíblia. A Igreja Católica... aceitar esses livros, a Igreja de 2000 anos, meu querido. 2000 anos. Faz seu nome. Aí, ganhou uma. Tudo bem, Lucas? Tudo bem? Fico feliz que agora a gente vai poder ter um debate de alto nível aí com alguém respeitoso. Né? Imagina, posso dar um abraço em você, primeiramente? Claro. Cristão. A gente ser humano. Sim. Todo mundo aqui crê em Deus, mesmo que não cresce, e é abraçado da mesma forma. Sim. Tá ok. O tema é: a Bíblia não ensina rezar para santo. Você encontra algum texto bíblico que fala de rezar, dirigir orações a uma pessoa falecida? Com certeza, porque a Bíblia, ela fala sobre isso, fala em nós rezar aos santos. E não somente a pessoa falecida, porque santo não é somente aquele que faleceu. Também as pessoas que estão vivas estão pregando o testemunho para Deus, estão seguindo a vida cristã, né? Mas eu concordo que como santo... Só para finalizar, como no caso, quando acabou o vinho durante a festa e Nossa Senhora percebeu aquilo, percebeu que a festa estava acabando o vinho, que a família ia passar vergonha diante daquilo, como uma festa de casamento estava acabando o vinho. Mas Maria estava viva, né? Sim, estava viva e estava mostrando ali um exemplo de santidade. Por isso, ela foi escolhida por Deus. Sim. Entre muitas mulheres, foi escolhida para Deus. Só para concluir. Então, naquele momento ali, acabou o vinho, tava a festa ali, tava acabando o vinho, a bebida principal, o alimento. Então, e Jesus falou o quê? Mulher, você sabe que não chegou minha hora. E mesmo assim, ela ali implorando para ele, o que ele fez? O primeiro milagre dele, ele foi e multiplicou o vinho. Ele, no princípio, não queria, mas depois foi... Maria... Ele já tá levantando a mão. Maria solicitando, só responder, foi porque senão eu não consigo responder. E multiplicou o vinho ali, atendendo o pedido. Mas você citou um texto, mais uma vez, de uma pessoa viva, né? Minha pergunta é, onde a Bíblia fala de orar para uma pessoa já falecida? Quando a gente vai para textos que falam de pessoas falecidas, você vê, por exemplo, o salmista falando, entre os mortos não há quem se lembre de ti. No Sheol, quem te louvará? Salmo 6,5, Isaías 38, 18 e 19. No Sheol não pode louvar-te. Os vivos, somente os vivos te louvam, como eu estou fazendo. Eclesiastes 9,10. Tudo que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há atividade, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas, então, a gente vê que... Sim. Ô, gata. Você vai na próxima, gata. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Mão gelada. Então, Banzoli, você está falando o tempo todo aí, perdão, falar aqui perto. Meu nome é Tamara.
Você está falando o tempo todo aí que a gente não está conseguindo provar na Bíblia que tem oração aos santos. Só que a gente está... Primeiro você falou, depois com o colega, que a oração não era intercessão. Se a oração para os santos, eu não terminei de falar. Se a oração não é intercessão, o que é então para você? Eu ficar lá conversando com o santo como se eu estivesse conversando aqui com você agora? Você acha que é isso que acontece? Não, que a gente troca uma conversa, um bate-papo com o santo? Não, posso é assim que você acha? Não, porque eu não terminei. Outra coisa. Segundo ponto é que toda vez que vocês levantam essa questão, vocês pulam a oração da família de Onesíforo. É claramente dito que Onesíforo não está com todas as linhas nas Santas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, mas claramente fica claro que Onesíforo não está presente ali. Tá claro, Onesíforo claro. Não está presente. Onesíforo não está presente em Roma. Onesíforo não está presente em lugar nenhum. Quando ele chega na casa da família, quando eu terminar assim, quando ele chega na casa da família de Onesíforo, pede oração por ele, pede oração muito provavelmente por uma pessoa que não estava ali. E se você não tiver também a Bíblia, eu trouxe uma King James 1611 aqui, você pode abrir, por favor. Não, pode ser até 10 mil. Eu fico muito emocionado com a educação dos católicos. A gente é educado sim, Banzola, que a gente está acostumado com pessoas como você também. 3 minutos falando você sem também parar, interrompe a gente. E agora que eu tento falar, você me interrompe. Você também interrompe a gente. Pode falar. Não, pode falar. Fica mais 5 minutos falando aí. Pode falar. Eu acho engraçado como... primeiro, deixa eu só responder as 2 coisas que ela falou. Ela falou que eu disse que oração não é intercessão. Gente, pelo amor de Deus, volta esse programa. Em algum momento eu disse tal coisa. Não, eu falei que existe uma diferença de falar... Existe uma diferença entre orar para o falecido e crer que alguém que está lá no céu está orando pela gente. Se você não consegue entender essa diferença básica, é complicado. Quem está orando no céu por nós? Quem está orando no céu por nós são os santos. Eu tenho 3 citações aqui dos padres da igreja. Deixa eu só responder o último argumento dela, que ela não deixou. Deixa eu só responder o último argumento dela. Sim. Eu tentei, mas ela continua, ela fica falando em cima, não adianta. A estratégia deles é não me deixar falar, não adianta. Aí vão falar que eu sou machista, fica interrompendo a mulher. Eu não vou fazer isso porque eu não sou maluca, eu sou cristã, não sou feminista, não sou nada disso, fica tranquilo com isso. Tá, bom, eu achei engraçado na parte que ela falou, não tá claro na Bíblia, não tá explícito, aí depois ela disse que o texto de Onesíforo está claramente. Quer dizer, primeiro ela falou que não está claro, aí depois ela disse que está claro. Voltem o vídeo que vocês vão ver que foi exatamente isso. Achei bem engraçado até. Aí depois, olha o texto que ela falou que fala de orar para morto. O Senhor conceda a misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou, etc e tal. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Ele diz que ele vai encontrar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Qual dia é esse? O dia do juízo, que sempre na Bíblia ocorre na volta de Jesus após a ressurreição. Não está falando de nenhum estado intermediário de intercessão do santo no céu, muito menos de orar para morto. Até agora nenhum mostrou o único texto bíblico que mostra alguém orando para um morto. Eu vou continuar esperando sentado aqui. Vai. Tudo bem? Então, eu queria te fazer uma pergunta, já que o seu raciocínio, a sua afirmação foi que a Bíblia não ensina a rezar para santo. Eu não acredito nisso, eu queria que você explicasse o porquê e qual o problema, se for o caso. De a resposta ser sim. Sim, tem vários problemas. Primeiro porque todos os textos bíblicos onde alguém faz uma oração, e eu literalmente fiz um catálogo assim, de umas 200 orações da Bíblia, e é sempre para Deus, nunca para um santo ou para alguma entidade que não seja Deus. A segunda razão são todos os versículos que eu citei vários aqui agora há pouco, que mostram um estado de inconsciência entre a morte e a ressurreição, e não um estado de atividade onde o morto consiga interceder pelo vivo, ou receber a oração de um vivo, ou alguma coisa do tipo. E para não dizer que eu citei só do Antigo Testamento, a gente poderia até mesmo ir para o Novo Testamento, né? Por exemplo, Atos 2:34 diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, diz o Senhor é meu Senhor, assenta-te à minha direita. Hebreus 11:39-40 diz que eles ainda não obtiveram a concretização da promessa, e depois diz que essa promessa era da pátria celestial, o que implica que eles, obviamente, não estão na pátria celestial ainda, e vários outros textos, mas eu não quero consumir o seu tempo, então eu vou passar a palavra. Tá, então... eu sei que você afirma, né, traz essa alegoria de Apocalipse, diz que não é nada literal, nada pode ser interpretado dessa maneira, mas nada na Sagrada Escritura pode ser interpretado individualmente. O que isso significa? A gente tem passagens, e é uma questão de tanto de desenvolvimento de doutrina como de lógica básica. Se a gente tem realidades nas Escrituras que provam que nós podemos interceder uns pelos outros enquanto estamos na Terra, e que
a realidade terrestre está ligada à realidade celeste pelo sacrifício de Cristo, então, logicamente, se pode inferir que... É essa segunda parte da sua premissa que está errada. Que porque a gente pode orar... Não, porque a gente pode orar um pelos outros aqui nessa terra, significa que a gente pode entrar em contato com gente morta no céu. Porque se fosse assim, não teria tantos textos bíblicos condenando explicitamente consulta aos mortos, por exemplo. Que é uma coisa que a Bíblia vai condenar. Só que a gente... Oi, Lucas. Prazer te conhecer. Prazer. Obrigado. Lucas, vamos pensar junto aqui um pouquinho. Quando uma pessoa... Você crê no batismo em Cristo, certo? Legal. Quando uma pessoa morreu batizada em Cristo, na sua opinião, ela está enxertada a Cristo, ela está glorificada em Cristo? De verdade, uma pergunta. Glorificada não. Glorificada é o estado que a gente vai obter após a ressurreição. Tudo bem, então você não acredita que a pessoa que morre no batismo em Cristo, ela está então dormindo, é isso? Não, ela está dormindo não no sentido literal, do que nem uma pessoa dorme à noite, é no sentido de um eufemismo para se referir a um estado de inconsciência entre a morte e a ressurreição. Então, mas assim, de verdade, eu queria só entender isso. Onde que ela está... Sei lá, em algum lugar, alguma... Não, ela está morta, ela está na sepultura. Não, tudo bem, mas a alma dela que está enxertada em Cristo. Não, a alma tem 300 textos bíblicos que falam que a alma morre, 0 que dizem que ela sobrevive. Inclusive, eu tenho um livro de 2.000 páginas só sobre isso. Entendi. Meu próximo tópico é: a tradição oral romanista não é confiável. Isso não é... Isso é totalmente uma inverdade, porque a tradição está presente na igreja. A igreja está aí há mais de 2.000 anos. Então tá com a tradição ali, tá presente desde Pedro, do apóstolo Pedro. Sacanagem, ele acabou de chegar aqui. Isso é uma inverdade, porque a tradição tá presente na igreja. Ela está presente desde o primeiro apóstolo de Pedro. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre você edificaria a minha igreja. Então essa tradição ela foi passada e a igreja foi se construindo há mais de 2.000 anos. Né? Você conhece a patrística, você sabe disso, dos santos padres, do início. É justamente porque eu conheço patrística que eu sei que tem um cardeal católico que fez uma lista de todos os pais da igreja que comentaram Mateus 16, 18, e o resultado foi que dos 70 e poucos que falaram sobre isso, mais de 50 disseram que a pedra é Cristo, ou a confissão de fé de Pedro em Cristo e não Pedro em pessoa. O próprio Agostinho vai dizer isso explicitamente nas suas retratações. Tem os concílios foram para se organizar, para a igreja organizar a história dela. A gente não pode pegar 2.000 anos e colocar em um parágrafo, mas em um tempo. Mas o que a gente faz quando um concílio... professor de história. Sim, mas o que a gente faz quando um concílio contradiz uma doutrina católica vital, como, por exemplo, a jurisdição universal do bispo de Roma, como faz o Cânon 6 do Concílio de Nicéia? A gente faz as organizações, fizemos as organizações e tem a unidade. A igreja está baseada na unidade. Mas o concílio contradiz o outro concílio daí? Boa noite, Lucas. Boa noite, tudo bem? Prazer meu. Vamos lá. Você pode repetir a afirmação? Sim, a tradição oral romanista não é confiável. Se você quiser, eu posso dar um exemplo só, porque eu nem consegui dar exemplo ainda. Eu queria que você definisse primeiramente que diabos é tradição oral romanista. Caramba, tem um trecho, se você vai no catecismo católico ali, ele fala explicitamente de tradição oral. E ele vai definir como sendo a doutrina que foi pregada oralmente, ou seja, que não foi passada por escrito, mas que eles pregaram oralmente, os apóstolos, Jesus, e assim por diante, que a igreja teria preservado com o passar dos séculos. Aí o problema é exatamente isso, é a preservação. E como se preserva? Rapidinho. Porque tem alguns dogmas católicos, os mais centrais, que você não vê nenhum rastro ao longo da história. Pelo contrário, eu vou só citar um exemplo rapidinho. Desculpa, eu sei que eu tô falando, mas só vou citar um exemplo, 30 segundos aqui. A Assunção de Maria. Durante mais de 5 séculos, nenhum pai da igreja falou disso. Pelo contrário, tem o pai da igreja, o Adominiano Diona, que vai explicitamente falar que Maria morreu e ainda aguarda a ressurreição. Por que ele diria isso se já houvesse na época dele uma tradição oral que todo mundo conhecesse, que falasse que Maria foi assunta aos céus? É apenas um exemplo. É que você está falando de tradição oral, não no sentido de que o consenso dos padres, como se fosse um telefone sem fio, como você já muito citou, como se cada um falasse uma coisa e isso vai se distorcendo. Todas as verdades que a igreja cria, elas já estão presentes desde o início dos apóstolos. A tradição apostólica se encerra lá, mas é como uma semente. A semente, a árvore, ela está em crescimento. Então, ela é plantada ali com a revelação de Nosso Senhor através das Escrituras e através da tradição, que são o mesmo depósito da fé. Agora a questão é, você está falando que é só uma tradição oral romanista
Porque o que é isso? Porque da forma que você está atacando, você está atacando um espantalho. O que é isso? O que é a tradição oral? Você fala que não tem nada. Sim. Prove. Deixa eu só concluir. Eu vou comentar ponto por ponto o que você disse, que tem várias coisas importantes para comentar. Você falou do consenso dos padres. O problema é que, se a gente vai para o consenso dos padres, não tem nada mais absurdo do que o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O meu amigo, o Thiago Dutra, por exemplo, tem um PDF de 250 páginas só de citações patrísticas de pais da igreja refutando a Imaculada Conceição. Tenho várias aqui que eu poderia citar, se você quiser. Aí você... Posso só concluir a última coisa que eu tinha falado? Ele também falou que todas as verdades já estão presentes, mas eu tinha perguntado da Assunção de Maria, que claramente o pai da igreja do século VII não conhecia ainda. Então, como é que já estava presente se os pais da igreja durante 7 séculos desconheciam essa doutrina? Pois é. Aqui, uma coisa que é muito importante. Mais um tema, mais uma falácia. Qual é o ponto? Nós temos Santo Epifânio de Salamina, no capítulo 79 da obra Panarion, ainda no século IV. O que é que ele fala? Pois Maria, se posso dizer mais alguma coisa sobre ela, é como Elias, que foi virgem desde o ventre de sua mãe. Permaneceu assim perpetuamente, foi assunta aos céus, em grego analamba nomenos, e não viu a morte. Século IV. Mas isso no Oriente. Mas e no Ocidente? Nós temos o sarcófago de Saragoça, que data de 330 e também retrata uma mulher no centro do sarcófago sendo levada aos céus e ao redor dela 12 homens representando os 12 apóstolos. Então, o que se percebe é que já no século IV, tanto no Oriente quanto no Ocidente, já havia a crença na Assunção de Maria. Os escritos de Epifânio é importante destacar que o principal especialista nele é Stephen Schoemaker. Ele escreveu 2 livros sobre a Assunção de Maria. Esses livros abordam e mostram de maneira inequívoca que, apesar de na Carta à Arábia ele ter uma posição ainda de certo agnosticismo, posteriormente, já no capítulo 79 na Panarion, ele claramente afirma que Maria é como Elias, que não viu a morte e foi assunta aos céus. Legal. Eu vou... ele falou durante 3 minutos, vou querer 3 minutos para falar sem interrupção, para refutar todas essas groselhas aqui. Vamos um por um. Porque se só ele fala e aí eu não posso falar, aí é sacanagem, né? Bom, vamos lá. A estratégia de vocês é essa mesmo, né? É só vocês falarem e não deixar eu falar. Aí é fácil, aí qualquer um ganha debate, né? Bom, ele citou um texto apócrifo de Epifânio atribuindo a Epifânio de verdade. Isso daí é uma coisa quase criminosa, né? Citar uma falsificação em um debate é uma coisa feia. Você deveria se envergonhar disso. A própria enciclopédia católica vai passar o trator pra cima de você. Olha o que ela vai falar. A referência literária mais antiga conhecida, a Assunção, encontra-se na obra grega O Falecimento da Santa Senhora, que leva o nome de São João, mas que data do século IV ou V. Calma. Raymond de Brown, uma das maiores autoridades católicas do século passado. Os livros dele têm o imprimatur e o nihil obstate da igreja, confirmando que está isento de erros teológicos. Olha o que ele vai falar. A noção da Assunção de Maria ao céu não deixou qualquer vestígio na literatura do 3º e muito menos do 2º século. M. Ruggie, a principal autoridade sobre essa questão, a principal, concluiu em seu monumental estudo. A tradição patrística anterior ao Concílio de Nicéia não fornece nenhuma testemunha da Assunção. Você falou mais tempo que eu. Se você pega a primeira fonte dele, Enciclopédia Católica, ela é de 1910. Stephen Schoemaker é de 2012. Católica, 2012. A Enciclopédia Católica Stephen Schoemaker não é católico. Stephen Schoemaker não é católico. E ele é o maior especialista nas tradições sobre a Assunção de Maria. Mas nós podemos ir mais. Ele citou o livro do amigo dele. Eu cito o meu. Eu aqui cito mais de 30 autores, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a favor da Imaculada Conceição. Uma falsificação de Epifânio, cara. Que pode vergonha. ler. Capítulo 79 do Panarion. Participar de um debate como esse. 69 do livro Panarion, que é a principal obra. É o magnum opus dele. Eu ainda digo mais. Posso citar Agostinho? Quando ele fala sobre a pedra, é bom lembrar. É bom lembrar. Quem é que escreveu o Evangelho de Mateus? Por que você tá tão nervosinho? Como é que você sabe quem escreveu o Evangelho de Mateus? Tá bufando, tá gritando, parece louco. Através dos escritos dos primeiros séculos. Esses escritos são unânimes em afirmar o quê? Eles são unânimes em afirmar eu não vou te bater. O Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em aramaico. Em aramaico não tem como diferenciar as palavras Pedro e pedra. Portanto, na língua de Jesus, quando Jesus foi falar
Com Pedro, ele disse, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Ele disse, tu és Cefas, e sobre essas Cefas construirei a minha igreja. Vamos poder falar agora sobre isso? É importante a gente destacar também que, por exemplo, os protestantes vão dizer, não, Pedro significa pedrinha e pedra significa pedra grande. Na realidade, não. Podem ver, Pseudo-Platão, século II, livro Axíoco, no verso 371, ele fala sobre a pedra interminável de Sísifo. E isso ele está escrevendo em grego, ele usa Petros, ou seja, não havia essa distinção entre Petros e Petra, nem no grego, nem no aramaico. Legal. Agora, a sua estratégia é essa mesmo, né? Você fala 5 minutos sem parar, não olha para mim, sequer olha para mim, não deixa eu falar, não deixa eu comentar os seus textos, e depois eu começo e ainda tento interromper, né? Ainda fica gritando, bufando, meu Deus, nunca vi algo assim na minha vida. Mas enfim, vamos lá. Você disse, Jesus falou em aramaico. Uau, nossa, que surpresa. O problema é o seguinte, o texto em aramaico tem ambiguidade que o grego desfaz, porque faz a diferença entre Petros e Petra. E você sabe que existe a diferença entre os dois. Por quê? Porque os próprios pais da igreja, ao comentar esse texto, destacaram isso. Agostinho vai explicitamente comentar sobre isso. A esmagadora maioria dos pais da igreja, você sabe que isso é verdade, não adianta tentar mentir. Não. Eles comentando esse texto, você acha que você sabe mais sobre a interpretação de... Deixa eu falar que você falou muito mais. Você acha que você sabe mais de interpretação desse texto do que os próprios pais da igreja que vocês têm como autoridade? Não, isso é uma vergonha. Eu discordo em premissa, eu não concordo que a maioria dos pais da igreja concordam com a tua opinião. Eu concordo pelo contrário. O primeiro a comentar o texto foi Tertuliano. O primeiro a comentar o texto foi Tertuliano. Ele fala que Pedro... Ele fala que o Pedro é a pedra. O mesmo que chama Pois é, aí você vê a contradição de quem sabe que Pedro é a pedra, como você, mas que não reconhece... Não reconhece. Grita aí, e aí a gente tem também que destacar mais uma coisa. Ele falou do Raymond Brown. Ele falou do Raymond Brown. O Raymond Brown fez um estudo ecumênico com grandes autoridades protestantes no meio acadêmico. E qual foi a conclusão dele e dos amigos protestantes deles sobre a pedra de Mateus 16, 18? Justamente que o provável discurso original foi feito em aramaico, onde não há como distinguir Pedro e pedra. Mas eu acabei de citar o Axíoco do Pseudo-Platão, que foi escrito em grego. Deixa eu falar, ele fala de uma pedra grande. Ele fala da pedra interminável de Sísifo. Como é que tu vai me dizer, então, que em grego pedra significa pedrinha e pedra significa pedra grande? Você acha que os católicos que estão assistindo esse debate vão se orgulhar da sua atitude? A 272. Naquele momento, quando me viram dormindo na costa sob uma rocha abrigada. Olha como o texto fala. A pedra era tão grande, e aqui ele está usando Petros também em grego, que a pessoa podia se deitar. Ou seja, não há distinção entre pedrinha e pedra grande, como os protestantes geralmente tentam alegar quando eles falam de Mateus 16, 18. Então, a gente vê que o aramaico nos apoia e o grego nos apoia. E o que apoia eles, falácias. Eu fico imaginando os católicos, o católico sincero, né, que está lá em casa assistindo esse debate, vendo o debatedor católico tendo esse exemplo de comportamento, gritando sem parar, feito um lunático, um louco aqui desvairado, enquanto não deixa eu falar, preencheu 90% do tempo aqui e não deixa eu sequer responder uma vírgula. Eu acho que o seu comportamento fala mais alto do que os seus argumentos, mas deixa eu comentar. Calma que eu vou comentar. Caríssimo, mas você agora eu vou falar. Você fala de Clemente para dizer que Pedro era casado e tu pergunta, Clemente fala que... Você vai deixar eu falar, isso não é o debate. Isso não é o debate. Maria não foi rompido no parto. Exatamente por isso que eu não aceito. Mas aí ele pega e diz que Clemente vale quando ele quer, é óbvio, mas quando Clemente fala... Eu falei exatamente isso que aconteceu. Essa ia ser a estratégia deles. Esse tanto de gente embusteira, não todos aqui, claro, tem vários que foram honestos aqui, que eu inclusive elogiei a postura, mas claro, né, tem sempre esse tipo de gente aí, né, sem caráter, que tem como estratégia para ganhar o debate de mim, eles sabem que se deixarem falar, perdem. Então a única estratégia que tem para ganhar o debate é não deixar eu falar, tendo esse comportamento histérico, sem vergonha aqui. Mas deixa eu só responder o que ele falou, ele ficou meia hora falando sem parar aqui. Vai, senta lá. Deixa eu falar. Ele vai me interromper, vai lá, me interrompe mais, vai lá, fala aí. Amigo, é engraçado. Vai lá. A única pessoa que eu tô vendo aqui alterada é você. Eu esperava que teria alguma baixaria nesse debate, mas não esperava que fosse tanta, né? É inacreditável. Eu acho que isso diz muito. Aliás, compare o comportamento dos evangélicos que debateram com o Ariel com os católicos que estão debatendo comigo. Só compare. Mesma coisa, né? Tá bom. Posso comentar? Né? Aham. Mas ele não é? Tá, deixa eu comentar então o argumento. Peraí, tá bom. Deixa eu comentar o argumento, vamos lá. Ele citou Raymond Brown quando convém,
Aliás, só para contextualizar, Raymond Brown, um autor católico super conceituado, ele tem, repito, o imprimatur da igreja, os livros dele, ele era um padre, sacerdote, historiador católico, inclusive eu cito muito ele. Por quê? Porque ele vai refutar o papado, ele vai dizer que não existia papado nos primeiros séculos, vai dizer que não existia a Assunção de Maria nos primeiros séculos, aí ele cita um texto de Raymond Brown quando convém para ele, quando favorece ele. Olha só que curioso, né? É muito interessante isso. E aquela coisa, cara, ele o tempo inteiro repetia, não, mas Jesus falou em aramaico, blá, 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 blá. Eu já falei, ok, falou em aramaico. O que isso prova, meu Deus? Aí o Big Dad continua. É só o evangelista Mateus, quando vai citar esse versículo, que vai desfazer a ambiguidade e vai mostrar a diferença entre Petros e Petra, que os próprios pais da igreja reconheceram, ele está contra os próprios pais da igreja dele. E, aliás, só para terminar, o tema é a tradição oral romanista não é confiável. Ele vem falar de aramaico, de Mateus 16, 18, um monte de coisa que não tem nada a ver com o tema do tópico. Por quê? Porque ele sabe que se manter no tema do tópico e me deixar falar, ele é completamente refutado, mas a estratégia dele é, óbvio, se ele tivesse aqui, eu teria falado 10 segundos, ele teria me interrompido, gritado um monte aí, fazer o showzinho dele, e aí, né, e o resto aplaudindo ainda, o que é mais bizarro. Oi de novo, Lucas. Sobre a tradição, vou ser rapidinho aqui. Quero que você vá junto comigo aqui no pensamento. Eu separei aqui um versículo de João 20:30. Olha aqui rapidinho. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que tenhas vida em seu nome. Tudo bem. Ele diz aqui que muitos não foram escritos nesse livro. Eu queria saber até onde você encara isso como parte de tradição oral, até onde... A sua pergunta foi muito boa, até elogio isso, né? É uma coisa que eu sempre gosto de tratar. Porque uma coisa é dizer que tudo aquilo que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, foi registrado na Bíblia. Isso é ridículo, né? Óbvio, Jesus passou 3 anos pregando, isso é impossível que aquilo fosse registrado. Agora, isso significa que a tradição que João fala, coisas pregadas oralmente, corresponde exatamente à tradição oral romanista? Não, inclusive eu mostrei vários exemplos aqui. Agora, tem um ponto importante. A única coisa que foi preservada a nós hoje, ou seja, a única coisa que a gente tem como saber daquilo que Jesus pregou, é exatamente aquilo que foi escrito. Eu vou fazer uma pergunta simples que eu faço em todos os meus debates sobre história e escritura e ninguém responde. Você poderia citar uma parábola de Jesus, além daquelas que foram escritas? Ou seja, que ele pregou oralmente e se preservou apenas pela oralidade? Não, eu não vou saber agora, até porque eu admito que eu estou engateando na fé ainda, tal. E tem outros textos aqui que eu trouxe, eu não tenho aqui no caderno, por exemplo, de Tessalonicenses 2:15, né? De guardar as tradições, seja por palavra ou por escrita, né? Paulo, na carta de Tessalonicenses. Também, quando Paulo fala sobre essas tradições, em específico nesse versículo, o que você tem a dizer com relação a isso? Na verdade, eu queria primeiro saber a tradição romana, quando você disse, o que você quer dizer? Tradição romana são as tradições orais que supostamente teriam sido preservadas pelos papas, pelos pontífices. Eles vão argumentar que os pais da igreja também falaram delas, mas não falaram. O exemplo é a Imaculada Conceição e outras. Agora, eu queria dar outro exemplo, né? Já que você falou da tradição, que o texto diz para preservar a tradição, eu acabei de citar um exemplo, porque Marcos vai dizer que Jesus nada dizia às multidões sem usar parábolas. Então a gente sabe que, obviamente, ele pregou muitas parábolas além daquelas que foram escritas. Papias também vai falar de certas parábolas e ensinamentos estranhos do Salvador. Agora, por que essas parábolas não foram preservadas? Simples, porque ninguém escreveu. Porque aquilo que se preserva é justamente aquilo que foi escrito. Então o protestante não vai negar a existência das tradições, vai condicionar essas tradições à escritura, que tem a autoridade final, porque é a escritura que é preservada e não aquilo que é pregado meramente de forma oral. Obrigado pela educação. Valeu. Tudo bom? Tudo bem. Tranquilo. Lucas, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. Você utilizou a tradição, alguns padres da igreja para falar sobre o papado. Então você é ortodoxo? Não. Por quê? Ortodoxo no sentido de ser da igreja ortodoxa, não. Ortodoxo, aliás, porque os ortodoxos, eles acreditam que o bispo de Roma, ele é sucessor de Pedro, mas que não tem a primazia, né? Isso você vai ver em vários padres da igreja e é defendido pelos orientais, né? Mas você é protestante. Cadê a sucessão apostólica na sua igreja? Deixa eu... Acabou aqui. Eu posso... 30 segundos? Certo. O bispo de Roma é sucessor de Pedro. Sim, de acordo com os ortodoxos, eles... Alguém coloca 30 segundos, que eu não sei... Você conta? Tá, beleza.
que, de acordo com a tradição da própria igreja ortodoxa que você citou, Pedro teria sido bispo de Antioquia antes de ser bispo de Roma. Ou seja, o bispo de Antioquia, os bispos de Antioquia são sucessores de Pedro, assim como os bispos romanos. Só que Antioquia não está em comunhão com o combinado foi que... Não, o combinado foi que eu falaria agora o que o seu tempo já acabou. Desculpa, tem que seguir as regras. É que ele me interrompeu no meio da minha explicação. Deixa só 15 segundos. O bispo de Antioquia não está em comunhão com Roma e ele é sucessor de São Pedro. Então, se o argumento é o Papa é o representante, chefe máximo da igreja, porque ele é sucessor de Pedro, o que fazer com quem também é sucessor de Pedro, mas não está em comunhão com Roma? É só isso. O próximo tópico é: o magistério católico contradiz a si mesmo. Deixa eu só contextualizar, então, a minha questão. Vamos citar aqui, eu vou fazer uma pergunta simples, você pode responder com sim ou não, porque é importante para a gente saber como desenvolve esse... Não, eu vou responder que isso aconteceu, que se deu. Não, mas deixa eu citar, é que você não deixou citar. Tá, cite. A bula de excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X, que ele disse: é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Aí a minha pergunta é simples, pode se responder sim ou não. Você concorda que é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados, ou você acha que é do desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados? Eu concordo que eu digo que isso é magistério autêntico. A bula é Exsurge Domine, que tem essa proposição, é magistério autêntico da igreja, certo? Agora, ela tem um aspecto que é doutrinal e tem um aspecto que é de aplicação, mas é magistério autêntico, isso que eu respondo. Não, mas a minha pergunta não foi se é magistério autênco, não. Não, mas você está falando que o magistério contradiz a si mesmo. Calma, eu vou repetir a pergunta. A gente precisa pelo menos começar para progredir. Você concorda ou não com a afirmação? É contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados, sim ou não? A questão de que isso é magistério autêntico ou não? Preciso que você responda isso. Eu não perguntei se é magistério mas eu estou perguntando para você. Eu estou dizendo que isso é magistério autêntico. Tá bom, gente. Ele não está querendo responder, porque você deixa explicado. Não, mas peraí. Meu caro, é o seguinte. Você está querendo dizer que o magistério católico contradiz a si mesmo, só que você precisa dar provas de que você conhece os graus de autoridade do magistério católico. Tá bom, então quem tem que dar provas é você. O magistério que não é autêntico se contradiz, é isso? Olha só. Não, é você que está dizendo... Veja só, você está dizendo que o magistério católico se contradiz. Deixa eu contextualizar. Mas você não sabe... Não, deixa você contextualizar levando para uma pergunta, que você não quer responder a pergunta, não, porque você sabe que essa pergunta ferra com vocês. É que você não quer responder deixa eu falar. Quais são os graus de magistério católico. Eu vou repetir a pergunta que ele se recusa a responder e agora eu vou contextualizar mais, então espera um pouquinho. O Papa escreveu o seguinte: é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Hoje em dia, se você vai na rua e pergunta para qualquer católico aí, você pergunta pro Papa se isso é verdade ou não, ele vai falar, sim, verdade, né? É contra, ninguém vai querer queimar o herege na fogueira. Só que isso daqui é uma sentença de Lutero que o Papa condenou na bula dele. Sim. Aí eu perguntei, você concorda... Rapidinho. Você concorda ou discorda disso que o Papa disse? É só isso que eu tô perguntando. Peraí, você está anacrônico na pergunta. O ponto é a questão que isso é magistério autêntico ou não. E a negação, hoje, você está falando da pena capital. Você quer chegar eu sei onde você quer chegar. Você quer chegar Calma, nem cheguei lá ainda. Não, mas eu tô prevendo onde você quer chegar porque os seus argumentos são mais do mesmo, assim. Só que o ponto é o seguinte. Mas o magistério autêntico contradiz a si mesmo? Não, claro que não. Porque então o magistério que não é autêntico contradiz. Não, se nenhum contradiz, porque você está reconhecendo que houve uma contradição. Não, o que eu estou falando é o seguinte... A igreja ela tem graus de autoridade magisterial que você não sabe dizer qual grau que ela erra e qual grau que ela acerta. Ela não erra. O ponto é o seguinte... Então que diferença faz se tem grau se ela nunca erra? Não, o ponto é o seguinte. O Papa, uma pessoa física pode falar mais de uma pessoa moral. O Papa ele pode falar tanto enquanto teólogo privado, pode falar enquanto bispo de Roma, pode falar enquanto chefe da igreja. Nessa vez aqui ele falou enquanto chefe de Roma, só que a aplicação disso se vale para uma situação contingente. O princípio se mantém, mas a aplicação é contingente. Então você... de que forma que o princípio de queimar herege hoje se mantém? Não. De que forma? Não. Então de que forma ele se mantém? Não, explica aí. O princípio da punição. Você falou o princípio da punição do herético. De queimar herege. Não. O princípio da punição do herético se mantém. O Papa falou que é contra o desejo do Espírito Santo. A aplicação é contingente. Ele não falou que é contra o desejo do Espírito Santo, que hereges serem punidos. Pena para herético. Que hereges serem queimados. Queimados. Pena para herético tem até hoje. O meu ponto aqui é que o magistério definitivo do Papa não pode se contradizer, porque o próprio Cristo prometeu em Lucas 22 que a fé de Pedro não poderia falhar quando ele estivesse no ato de confirmar a fé dos demais apóstolos. Portanto, essa promessa, ela permanece na igreja.
E esse é o consenso dos padres gregos e latinos do primeiro e do segundo milênio. E eu posso explicar. Irineu de Leão, antes do Concílio de Nicéia, já dizia que toda a igreja deve concordar com a igreja de Roma porque ela tem a principalidade mais poderosa. Depois, os orientais também vão concordar com os latinos na fórmula do Papa Hormisda, que aplica Mateus 16:18 para a infalibilidade da Sé Apostólica de Roma. Por fim, eu ainda posso te citar o Sexto Concílio Ecumênico, que vai dizer que a carta do Papa Agatão é divina e vai aceitá-la integralmente. E essa carta, ela expressamente defende a infalibilidade papal, dizendo que a Igreja Apostólica de Roma permanecerá imaculada até o fim, em razão da promessa de Lucas 22. Então, eu te pergunto, quem um católico ou alguém que está nos assistindo deve seguir? As palavras evangélicas de Nosso Senhor Jesus Cristo ou um senhor como Martinho Lutero, que veio anos depois? Certo, vocês viram que eu respeitei o seu tempo de fala, então eu espero ser respeitado também. Somos pessoas cristãs e educadas. Bom, você disse, a fé de Pedro não pode falhar, mas para isso você primeiro precisaria provar que os papas são sucessores de São Pedro. Aliás, a gente já tocou nesse tema quando falamos dos bispos de Antioquia como sucessores legítimos de Pedro, e nem por isso vocês acreditam que o bispo de Antioquia seja infalível. Segundo ponto, você não respondeu a pergunta que eu coloquei aqui, né, a pergunta básica do tema. É contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Eu fiz a pergunta simples, clara, objetiva. É só responder sim ou não, é contra ou não é contra. Porque se você diz que é contra realmente, né, aí você vai estar concordando com o Lutero Malvadão, né, com o heresiarca aí. Né? Agora, se você diz o contrário, concordando com o Papa, você vai concordar com o Papa daquela época e vai entrar em discordância com os papas modernos que fazem contos ecumênicos, colocaram estátua de Lutero no Vaticano, fizeram selo comemorativo dos 500 anos da Reforma Protestante, Pachamama, né, imagem de Buda no altar e assim por diante. Né? Então, o ponto todo é, quem está errado? Os papas passados ou o presente? Para terminar rapidinho, você citou Irineu, né? Agora, o detalhe é que o próprio Irineu era milenarista, que é uma doutrina que é considerada herética pela igreja hoje. Se alguém é milenarista hoje, não pode ser considerado canônico. Ou seja, veja, Irineu, quando convém, ele falou alguma coisa que agrada a ele, então Irineu vale, é uma autoridade, assim, fantástica, fabulosa. Agora, quando o mesmo Irineu vai falar uma coisa que contradiz uma doutrina central de Roma, aí não vale. Aí ignora ele e joga no lixo o que Irineu disse. Tá, então vamos lá. Você falou de 4 temas. O primeiro é, mas o bispo de Antioquia seria também sucessor no episcopado de São Pedro. Tudo bem, mas segundo o próprio São Jerônimo, citando Eusébio de Cesareia nas suas crônicas, ele vai dizer o quê? Que Pedro foi bispo de Antioquia por 7 anos e depois ele assumiu o episcopado em Roma. Isso, quem cita é São Jerônimo. E o que acontece? A sé de Antioquia foi uma sé meramente temporária. A sé definitiva, onde São Pedro foi martirizado e pregou por mais tempo, é Roma. Por isso que o bispo de Antioquia sempre, durante o primeiro milênio, reconhecia que Roma era a igreja que presidia na caridade. Quem está falando isso é Inácio de Antioquia. A segunda coisa que eu queria falar aqui. Tu concebes o magistério eclesiástico católico como uma realidade unívoca, mas na realidade ele é uma realidade análoga, ou seja, comporta diversos graus, podendo ser magistério infalível se cumpre as condições da pastora eternos e podendo ser um magistério não definitivo, ou seja, ordinário, se não cumpre essas condições, se não tem vontade de definir. Tu só estás citando exemplo de documentos que não são infalíveis. O ponto é, no ato de confirmar os seus irmãos, quando o Papa está ensinando ex cátedra, ele tem uma assistência plena do Espírito Santo e não pode, segundo o consenso grego e latino, errar. Quem fala isso é Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala, orei por ti para que a tua fé não falhe. Então, o Sexto Concílio Ecumênico, é claro, ao aceitar a carta do Papa Agatão. Tá, você já falou e só para concluir, um monte de coisa, eu tenho que São Máximo de Constantinopla, ele vai dizer que o trono apostólico de Roma detém o Imperium, a Autoritatem e também a potestade sobre todas as igrejas. Tá, beleza. Pode falar. Vamos lá. Você começou dizendo, a sé de Antioquia foi temporária. Tá, mas quem colocou como critério que para ter autoridade suprema sobre todas as igrejas, tem que ser o lugar onde terminou a vida. Ou seja, morreu ali, então aquela sé que vai ser a autoridade suprema. Isso daí é o critério arbitrário que vocês impõem, porque é o único jeito de dizer que Antioquia não tem o poder que Roma tem, mesmo os bispos de Antioquia sendo sucessores legítimos de Pedro. Inclusive, por esse argumento, então, a gente deveria colocar o primado em Jerusalém, porque Jesus, que era muito mais importante que Pedro, morreu em Jerusalém, e nem por isso vocês colocam Jerusalém como tendo mais autoridade. Calma, respeitei seu tempo, não te interrompi. Calma.
Você citou um texto de Inácio que diz: Roma preside na caridade. Ele não está falando de primado jurisdicional. Mais uma vez, leia o cano 6 de Nicéia, que vai refutar completamente essa ideia. Aliás, os próprios ortodoxos têm um caminhão de evidências contra o papado. O Klaus Schatz, que segundo certo apologista católico é o único historiador católico de verdade, tem o livro inteiro refutando. O patriarca de Antioquia sempre reconheceu a primazia do bispo de Roma. São Pedro estava vivo, ele não podia passar a primazia em vida para Evódio, que era o segundo bispo de Antioquia. Posso falar? Porque você não deixa eu falar, porque isso implicaria que Evódio ele seria primaz sobre São Pedro. Deixa eu falar, depois eu passo a palavra. São Pedro estava vivo. Eu não terminei de responder. Não, eu não terminei de responder. Antioquia... Deixa eu só concluir o que eu tinha falado. Bom, então vou até... Posso levantar? Sim, então, para resumir, né? O Klaus Schatz, que alguns dizem que é o único historiador católico de verdade, tem o livro inteiro refutando o primado papal, como praticamente todos os teólogos e historiadores católicos de respeito vão refutar a teoria do primado jurisdicional do bispo romano, vem inclusive dizer que sequer havia monarquia primado de Pedro, e nem mesmo do bispo romano, nem sequer havia episcopado monarca em Roma durante 1 século e meio. E para terminar rapidinho, ele falou de magistério autêntico, tinha falado magistério autêntico versus autêntico. Aí eu perguntei, tá, então autêntico ele não pode errar e o não autêntico ele erra? Aí ele falou, não erra. Aí depois ele falou, infalível versus não infalível. Então, que diferença faz você fazer uma diferença entre magistérios se nenhum dos dois erra? Então, nenhum deles respondeu a questão simples e objetiva que eu coloquei do texto do Papa, que diz que é contra o desejo do Espírito Santo que eles sejam queimados. Eu tenho um monte de citações aqui, eu nem consegui avançar da primeira, porque nem isso vocês respondem. Não passa nem da primeira. Sim. Tudo bem, Lucas? Meu nome é Pedro. Eu poderia só fazer um pedido, né? Se você não quiser, não tem problema. A gente avançar, porque eu tô contra todos esses aí que entraram até aqui. Eu tava falando da bula do Papa, né? Mas acho que já tá meio batido isso. Queria citar a bula Unam Sanctam, se eu puder, do Papa Bonifácio VIII, que disse: por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda a criatura humana estar sujeito ao pontífice romano. Aí eu pergunto, na sua opinião, é absolutamente necessário mesmo a submissão ao pontífice romano para ser salvo? Ou seja, esse Papa estava certo ou não é mais absolutamente necessário? Então, eu posso responder essa pergunta, mas eu queria só voltar nessa questão anterior, porque, a bem da verdade, né? Eu queria distinguir aqui, e o problema que está sendo tratado é um problema terminológico, né? Você está tratando o magistério ordinário meramente autêntico como um magistério extraordinário, no qual o Santo Padre é infalível, tá? Então, qualquer opinião que o Papa dê, se o Papa chegar hoje e disser o Flamengo é o melhor time do mundo, isso não quer dizer que todos os católicos estão obrigados a ser flamenguistas, embora eu acho que tivessem que ser, tá? Mas essa é a opinião do Papa. No documento que você cita da excomunhão de Lutero, é um documento de magistério ordinário meramente autêntico. Então, é sempre esse o problema. Desculpa te interromper rapidinho. Então, você concorda ou discorda quando ele diz que esse documento não erra, mesmo sem ser infalível? Como? Ou você acha que o Papa errou ou não errou naquele documento? Então, o Papa pode errar. Naquele caso ele errou? Sim ou não? Neste caso, que não é dogma, é a opinião do Papa. Mas ele errou ou não errou? O Papa pode errar. Não, o Papa é... Eu sei que pode errar, mas a pergunta é, ele errou ou não errou naquela ocasião? Eu só quero saber isso. Você quer saber se ele errou na hora de dizer que não é da vontade no Espírito Santo... Que o Espírito Santo quer que herege seja queimado. Não é da vontade de Deus que nenhum dos seus filhos morra. Não era da vontade de Deus que Adão e Eva pecassem no paraíso. Deus não quer que nenhum que seus filhos morram. Então é óbvio que tá certo isso. Aí tá certo. Tá certo. Então, realmente, Deus quer que hereges sejam queimados. Oi? Deus quer que diz... Não, olha você só. falou que ele tá certo. Então, e ele disse... Repita a frase, então, por favor. Eu vou colocar mais uma vez. A frase que Lutero disse, o Papa elencou entre as sentenças condenadas de Lutero. Ele disse, é contra o desejo do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Ou seja, o Papa está literalmente dizendo que o Espírito Santo deseja que hereges sejam queimados. Você concorda ou não concorda com isso? É contra a vontade do Espírito Santo que hereges sejam queimados. Essa sentença de Lutero que o Papa condenou. Então, essa frase está certa. É contra a vontade do Espírito Santo que hereges... Tá certo o Lutero, então, porque essa frase do Lutero que o Papa condenou, não a frase do Papa. Não,
Vamos lá. Você tá do lado de Lutero e contra o Papa. Não, negativo. Até um relógio parado tá certo 2 vezes por dia. Não é porque Lutero era herege, até você pode acertar. Que bom, até você, entendeu? Não tem problema nenhum. A grande questão aqui é que não se pode confundir os termos, entendeu? É simplesmente isso. Tratar as coisas como elas são. Não fugir um pouco do... E o outro texto... Pode coisa. Espero que a nossa recém-amizade não seja desfeita agora. Vamos lá. Primeiro que... muito se fala sobre o que a igreja ensina, muito se fala sobre o que é o magistério. Você está ouvindo aqui vozes de católicos que também podem estar ou não errados. Isso não é a própria igreja... Ela não diz que toda boca que sai, toda boca da própria igreja, ela é infalível, certo? Você trouxe a carta a frase de Lutero, pode respondê-la para mim, por favor? Contra o desejo do Espírito Santo, queredes ser queimados. Exato. Eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Católica, que é a voz da Igreja Católica. Ele diz o seguinte: a Igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. Todos os membros da Igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. O que a Igreja está dizendo aqui? É óbvio que a igreja precisava de uma reforma, mesmo não acontecendo na época de Lutero. Nenhum católico vai negar isso. A gente está falando de uma Idade Média, a gente está falando de conceitos de certo e errado que hoje a gente tem, mas naquela época não tinha. A gente tem que entender que a igreja católica tem 2000 anos. E nesses 2000 anos... Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Não, então... É que você falou durante esses 15, eu tenho esses 2 minutos. Tá. Então a igreja, ela tem 2000 anos. Obviamente, práticas de 2000 anos atrás eram erradas, que hoje nós entendemos que não é. O maior refutador dos erros humanos, dos erros de época da Igreja Católica é a própria Igreja Católica. Sim, bom, tem 10 segundos aqui, eu só quero ver. Acompanhando a sua linha de raciocínio que você desenvolveu até agora, então eu devo presumir, né, inferir que você concorda que o Papa errou quando disse aquilo. Se o magistério se o magistério não voltasse atrás em assuntos que ele pode voltar atrás, aí sim a gente não poderia acreditar no magistério. Então, quando o magistério volta atrás em assuntos de época, que na época eram comuns, e entende essa semente que se transforma em árvore, aí sim a gente pode confiar no magistério. Então ele errou e depois mudou. Se a gente falar que o magistério é imutável, porque numa época conceitos como morte na fogueira eram comuns, a gente não pode acreditar no magistério hoje, porque nem eu, nem você, nem a própria Igreja Católica hoje entende que morrer na fogueira é certo, mas naquela época, caras mais inteligentes quanto eu e você, então eles acreditavam pelo comum da época, não da Igreja. Tudo bem, assim, desculpa, mas só você falou aqui, eu não falei quase nada, né? Não é uma crítica, nada. Mas eu devo concluir, então, eu nem vou fazer um discurso nada, eu só vou... que toda vez que eu perguntei isso, você fez um grande discurso. Responde só sim ou não. O Papa errou quando disse aquilo. Eu já fui bem claro quanto a isso. Você quer tirar palavras da minha boca, mas eu já fui claro. Quem ouviu o que eu disse sabe qual é a minha resposta sobre isso. Só para terminar aqui rápido. Só para terminar rapidinho, 10 segundos aqui. Eu só lamento que, como vocês podem ver, eles não aceitam de forma alguma que o Papa errou, mesmo numa questão que eles dizem que não é infalível, e mesmo num assunto que está falando de queima de hereges, para você ver como é que a coisa é, né? Então você não ouviu o que eu falei até agora. Mas eu falei para você repetir com clareza, você não quis repetir. Meu último tema é: os católicos acrescentaram 7 livros ao Antigo Testamento. Bom, é muito chato quando começa a fazer esse tipo de agressão, né? A gente não quer fazer ad hominem para nenhum colega nosso, muito menos nessa condição sendo cristão. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Lucas. Quem ordenou, quem selecionou, a critério de quem e nas mãos de quem foi organizado o cânon bíblico? Sim, como a questão aqui se refere ao Antigo Testamento, aos judeus. Aí a gente vai lá para Romanos 3, 1-3, que diz: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Resposta: muita de toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ou seja, as palavras de Deus nos tempos do Antigo Testamento foram confiadas aos judeus
os judeus escreveram e reconheceram os 22 livros, que correspondem aos mesmos 39 da Bíblia protestante, como inspirados, e a igreja pegou esses livros e reforçou aquilo que eles sempre pensavam, tanto é que só no Concílio de Trento, pós-reforma, que eles vão dogmatizar a questão... Que nos outros pontos, que senão vai ficar muitos pontos, e isso daqui não é um debate de 10 minutos, igual você teve lá com a Ariel. A gente tem pouco tempo aqui. Então, querido, o que acontece? Eu não vou fazer um ataque a você, mas vou fazer um ataque propriamente à audácia de trazer um tema desse. Vocês sabem, é audacioso. Vocês sabem que nós, católicos, a Igreja Católica é que formou o cânon. Vocês sabem que a Igreja viveu primeiro e depois os escritos começaram a ocorrer nos primeiros anos da Igreja. O quanto os mártires deram o sangue por isso. E você sabe muito bem que é confirmado pela própria história. Você como professor de história, você não pode deixar mentir isso, tá? Eu tenho professor de história na minha família também, apesar de eu ser engenheiro, não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece? Você, como professor de história, você sabe que nos primeiros anos de formação do cânon, as escrituras ainda estavam sendo escritas e demandadas por carta, como o próprio São Paulo. Não, estou falando novo, como o próprio São Paulo estava escrevendo ainda. A igreja ainda estava vivendo. Deixa eu só concluir, por favor, para você não me chamar de mal educado, nem dizer que eu estou sendo histérica, igual você falou com um colega, que eu não quero ouvir isso. E nem eu vou te chamar de machista, porque eu não gosto disso. Então, a gente estava vivendo ainda, a igreja estava vivendo ainda e formando o cânon. Você sabe muito bem que pelos escritos do Mar Morto, Qumran, tudo isso confirma que o cânon judaico, o que nosso Senhor Jesus Cristo utilizava do Antigo Testamento dentro das sinagogas, era o que compunha a Bíblia correta, a Bíblia completa. Com todos os 73 livros. Você sabe disso. Você sabe que isso foi retirado, tá? Eu vou deixar você falar. Depois de 5 minutos. Não, eu não vou te interromper. Tardiamente. Você sabe que isso só foi retirado tardiamente. Como que você é capaz de trazer um ponto desse que você sabe que está completamente fora da história, Lucas? Agora eu vou deixar, pronto. Eu espero que você me deixe 3 minutos sem interrupção. Não, eu não falei 3 minutos. Tá 15 aqui. Não, tá 12, você falou também. Tá bom. Pelo menos 2, então. Beleza. Você disse, a Igreja Católica formou o cânon. Só que a questão é o cânon do Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, a Igreja Católica nem sequer existia. Como é que ela foi formar um cânon numa época em que ela nem existia? Além de eu ter citado o texto bíblico, que você não comentou... Mas a igreja do primeiro século é católica. Perdão, mas a igreja do primeiro século é católica. Mas desculpa, mas você está mentindo. A igreja do primeiro século, ela é católica. Isso é dito desde o início pelos pais da igreja. A igreja já existia católica. Na época do Antigo Testamento. A igreja existe em Atos 2, Lucas. A igreja existe em Atos 2, vai. Não, só para completar, a igreja existe em Atos 2, vai. Legal. Pode falar. Até o Júnior, que está aqui com a gente, reconheceu que os evangélicos foram muito mais educados do que vocês. Eu não sou os outros, mas você não deixa falar com todo mundo. Deixa falar. Mas isso é um debate, Lucas. Vai, o debate consiste em não deixar o outro falar. Tudo bem, mas esse tempo a gente está cortando. É isso que é o debate pra você? Você está cortando também. É por isso que eu não gosto desse tipo de debate. Tá bom, vai, fala. Bom, vamos lá, vamos reforçar. O que adianta falar mais Atos, mais do século I? Eu tô falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a igreja nem existia. A igreja nasce no primeiro século. Esse argumento seu é completamente anacrônico, uma coisa que não faz o menor sentido. Duvido que algum católico que está aqui concordaria com isso. Aí você falou, mas Paulo ainda estava escrevendo. O que tem a ver Paulo escrevendo se eu estou falando do Antigo Testamento, meu Deus do céu? Eu estava falando da formação do cânon, Lucas. Mas eu estou falando da formação do cânon do Antigo Testamento. Sim, aí depois você falou dos escritos do Mar Morto. Eu estou muito curioso para saber de que forma os escritos do Mar Morto favorecem seu cânon. E depois falou da versão que Jesus usava. Você não mencionou, mas presumo que seria a Septuaginta. E aqui eu desafio o próximo católico a subir aqui para usar o argumento da Septuaginta contra mim. Porque eu vejo que é o argumento mais usado pela apologética católica. E eu quero ver alguém ter coragem de usar esse argumento agora. Pode ir. Vou me apresentar de novo, porque foi 29 segundos. Meu nome é Gabriel, tá? Bem, Lucas, você está se esquecendo do Concílio de Florença, 100 anos antes do Concílio de Trento. 100 anos antes do Concílio de Trento, o Concílio de Florença já define o cânon do Novo e do Antigo Testamento, né? E por que demorou tanto para fazer isso? Porque a confiança dos cristãos, né, eu falo cristãos porque não havia protestante, né? A confiança dos cristãos não estavam em um cânon, não estavam apenas nas escrituras, estava na igreja, porque Cristo não deixou algo escrito, né? Aliás, não existe nada que mostre que Cristo pediu aos apóstolos que escrevessem algo. Foi a igreja que Cristo deixou.
né? Ele pegou 12, né, e falou: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Não falou pro texto. Ó, quem rejeita o que está escrito aqui, né, não... Mas alguém pode ir rejeitar o texto também? Não pode rejeitar o texto. Né? A tradição oral e a tradição escrita, como São Paulo diz lá em Tessalonicenses, né? Só que o que acontece? É muito importante colocar que foi o tempo todo que demorou, e a igreja sustentou toda a evangelização graças à tradição, né? E quando a gente olha, por exemplo, para São Jerônimo, na questão dos deuterocanônicos, né? E a igreja, né? Você até mudou a pauta, né? Porque a pauta que foi passada para nós era que a igreja acrescentou 7 livros na Bíblia. Não. Eu passei desde o começo do Então foi a pauta que passaram para nós. Mas desde o começo, eu posso provar. Tudo bem. Sim, mas aí não é minha culpa. Exato. Né? Mas aí não... Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem, a igreja... Tá aqui no... Não, tudo bem. A igreja acrescentou 34, tá tudo certo. Não foi só 7. É o Novo Testamento que vocês têm, é graças aos bispos da Igreja Católica. Posso responder? Pode, claro. Bom, acho que ele falou uns 3 minutos, gostaria de não ser interrompido por enquanto. Vou comentar cada argumento dele. Ele falou do Concílio de Florença. O problema é que o Concílio de Florença ele não usa a palavra cânon. A própria Enciclopédia Católica, que pelo jeito é inimiga da Santa Igreja, segundo outro católico aí que debateu comigo agora há pouco, ela diz: na Igreja Latina, durante toda a Idade Média, encontramos evidências da hesitação sobre o caráter dos deuterocanônicos. Há uma corrente amigável a eles, outra distintamente desfavorável à sua autoridade e sacralidade, enquanto oscilando entre as duas estão vários escritores cuja veneração por esses livros é temperada por alguma perplexidade quanto à sua posição exata. Entre esses, notamos São Tomás de Aquino. Encontramos poucos que reconhecem inequivocamente sua canonicidade. A principal causa desse fenômeno, aí vai falar do Jerônimo lá e tal, né? Inclusive, o cardeal Caetano, que viveu 1 século depois do Concílio de Florença, rejeita os deuterocanônicos. O cardeal Ximenes, também, importantíssimo, ele escreveu uma Bíblia, fez um prefácio a essa Bíblia e escreveu que os deuterocanônicos não são bíblicos. Então, se Florença tinha dogmatizado isso, por que você encontra até mesmo cardeais, os mais importantes da hierarquia da igreja, negando isso depois de Florença? Os homens não podem discordar? Sim, mas aí... Porque o que acontece? É que seu argumento é que assim, o Concílio de Florença definiu, acabou. Agora, mesmo depois de... Exatamente, o Concílio definiu, pronto, acabou. Então por que os próprios cardeais da tua igreja, as maiores autoridades daquela época, porque eles continuaram rejeitando? Então ele era herege, então. Ele era herege. Que sejam hereges. Ele era herege? Que seja herege, se for o caso. O cardeal Caetano era herege. Se alguém discorda... Que cardeal é esse? Se alguém diz... Não, eu não disse que ele é um herege. Eu disse se os bispos podem discordar. E se for o caso de ele ser considerado herege, de algo que já é um dogma da igreja? A questão é o seguinte. Não, peraí. Isso que você disse é muito sério. Um católico, um bispo da igreja, poderia negar, por exemplo, a transubstanciação hoje? Não. Então, por que poderia negar, então, o cânon se você disse que já tinha sido definido em Florença? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a validade desses bispos vale pra você e a autoridade dos outros não vale? Você tá mudando completamente o assunto e a pergunta que eu fiz, beleza? Tá. Vai aí. Deixa eu... Você quer beber água? Pode beber. Não. Se quiser fazer a pausa... Não. Tá, posso... Vai. Bom, primeiramente, eu queria só fazer uma pequena correção aqui de uma fake news que você acabou falando. Fake news. Isso, exatamente, meu querido. Né? Quando você fala, eu como católico oriental, eu faço questão, inclusive, de falar, né? Quando você, inclusive, diversas vezes no debate, falou do patriarca de Antioquia, que tá cismado com Roma. Claro. Patriarca de Antioquia é da igreja greco-melquita, Yosef Abzi. Sim, da igreja Suiures. Você realmente não sabe que existe uma igreja de Antioquia. Deixa eu falar, você não deixa eu... Fala aí. Você realmente não sabe. Você acha que eu sou criança, que eu nasci ontem, e que eu não sei que existe uma igreja de Antioquia? Você não estuda as igrejas orientais, mas olha, você não entende nada. Inclusive, entrando no argumento aqui... Posso falar? Vamos entrar no argumento aqui do debate? Deixa eu falar. Não, você mudou de assunto, agora vai ter que ouvir. Fala aí. Você nega que existe uma igreja de Antioquia que não está em comunhão com Roma, mesmo que exista uma outra igreja de Antioquia que cismou com a outra, que está em comunhão com Roma, é isso mesmo? Falou aí, sabe, né? Agora vamos lá. Tá. Sobre o argumento, então, agora o argumento, só uma pequena correção. Lógico que existe várias igrejas cismadas. Você vai fugir da pergunta que eu fiz? Existe várias igrejas...
Mas olha, existem várias igrejas cismadas, meu querido. Mas o argumento que você deu não foi esse. A Igreja Oriental Greco-Melquita de Antioquia... Agora que você viu que falou bobagem, mudou o argumento, vamos que vergonha, cara, que vergonha, cara. O tema, você não quer falar do tema? Você fugiu do tema e ainda apanhou, passou vergonha aqui? Então o quê? Fala o tema, você que não estuda as igrejas orientais. Eu acabei de Inclusive, a Igreja Católica adicionou 7 livros. Você conhece E a Bíblia da Igreja Católica Etíope? Igreja Oriental. Tem 81 livros. Exatamente. Tem o livro de Enoque, reconhecido. Você conhece o livro? Você reconhece o livro de Enoque? A Igreja Católica coloca aqueles livros... Você usou a Igreja Etíope como argumento. Não, você usou como argumento. Engraçado que você fica me interrompendo. Vamos fazer esse acordo? Beleza? Quero ver você cumprir a sua parte depois. Lógico, fechou. Ó... As igrejas orientais, a Igreja Católica Etíope, inclusive, esses outros livros são chamados de cânon, tem o cânon estreito e o cânon universal. Então, a Igreja Católica, ela reconhece que esses livros são para a tradição local ali. Não é então, o que eu quero, o ponto em questão é o seguinte, se a Igreja Católica fosse uma ditadura, como você está plantando aí, que está mandando tirar livros e tal e tudo mais, eles teriam pedido para a Igreja Etíope tirar os livros para se juntar, para ser suiúres. E eles não pediram. A Igreja Etíope é suiúres, reconhecida pelo Papa em comunhão e continua utilizando os 81 livros. Eu posso responder o que ele falou, porque ele ficou tempão falando aí. Ou seja, para ele não tem problema ter um cânon diferente, né? Beleza. Agora, ele falou da Igreja Etíope que aceita o livro de Enoque, que não está na Bíblia Católica. Mas se Lutero faz uma coisa parecida com a Igreja Etíope, aí não. Aí Lutero é malvadão, um monge rebelado, né, satânico e tudo mais. Aí ele falou, a diferença de cânon estreito e cânon universal. Sendo que o próprio cardeal Caetano, que eu já citei, inúmeros pais da igreja, autores da igreja, inúmeros historiadores eclesiásticos, eles vão falar exatamente isso para deixar de fora do cânon os livros deuterocanônicos. Vão falar que eles não servem para fundamentar a doutrina, no máximo são lidos na igreja. Eu tenho aqui milhares de citações de Jerônimo, de vários pais da igreja, eu posso ler uma por uma aqui, né, mas infelizmente eles não deixam eu falar, né, continuam sem deixar eu falar. Falam que você educados não falam. Agora eu tô falando porque não tem ninguém aqui, né? Mas beleza, vai. Pois é. Aqui a gente tem que entrar no conceito de heresia material. O cardeal Caetano, ele realmente negou o que o Concílio de Florença havia definido. Não obstante, uma pessoa pode ser um herege material que não é, no entanto, formal. Por exemplo, se uma senhora não sabe explicar o que é a transubstanciação e acaba negando o dogma da transubstanciação sem saber, ela materialmente cometeu uma heresia, mas não formalmente. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, São Jerônimo, apesar de ter acesso a muitos livros, ele próprio não sabia, não conhecia que nas atas do concílio de Niceia, o livro de Judite havia sido mencionado de maneira autoritativa. Quando ele soube, afinal não havia imprensa na época, quando ele soube, ele mudou de opinião. Provavelmente o cardeal Caetano não conhecia, não se recordava do cânon específico do Concílio de Florença tratando isso. Um outro ponto que ele disse foi a questão de que os judeus já tinham um cânon fechado. Bem, as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, principalmente tanto em Massada quanto em Quirã, provam o contrário, porque nós temos simplesmente, olha lá, de Tobias, 5 cópias foram encontradas, Jubileus, 14 cópias, de 1 Enoque, 12 cópias, Eclesiástico, 2 cópias, de Jubileus foram 14 cópias. E detalhe, olha como eles chamam lá no manuscrito 4Q228. Eles chamam o livro de Jubileus como pois está escrito. Esse termo é usado apenas para escrituras divinas. E o livro do Eclesiástico? Ali, o livro do Eclesiástico tem um formato esticográfico especial, tanto em Massada quanto em Quirã. Ou seja, era um formato de escrita que era próprio das escrituras, o que prova que as comunidades do manuscrito do Mar Morto, que eram na época de Cristo, não tinham um cânon fechado. Você vai deixar falar ou você vai falar o tempo inteiro sem parar? Beleza, vamos lá. Ele falou que o cardeal Caetano é herege material. Vocês ouviram isso, certo? Aí ainda ele comparou, ele fez uma analogia com uma senhorinha que não sabe o que é transubstanciação. A maior autoridade da igreja naquela época é comparado a uma senhorinha ali da esquina que não sabe o que é transubstanciação. Isso aqui é piada, né? É rir pra não chorar. Também comparei com São Jerônimo. Eu também comparei com São Jerônimo, que traduziu a Vulgata. E não só isso. Isso aí. E não só isso. A gente também tem a questão do Concílio de Jâmnia, que foi no final do século I. Eu posso comentar. Depois da destruição do templo. Os judeus não sabiam se cânticos e Eclesiastes era canônico. Então, como ele vem dizer, os judeus já tinham um cânon fechado? Não tinham.
É preciso até o Júnior intervir para deixar eu falar, né? Porque nem... A estratégia deles é não deixar eu falar, porque eles sabem muito bem que tudo aquilo que eu falo acaba refutando totalmente aquilo que eles dizem. Então, o que sobra para eles é não deixar falar, né? É isso. Claro que ninguém deixa falar, nem você deixou na sua vez. Tá, tudo bem, vamos continuar. Ele disse, eu vou tentar rebater uma por uma que ele falou. Aí depois ele disse, Jerônimo mudou de opinião. Isso é curioso, né? Jerônimo muda de opinião, mas nenhum dos teólogos escolásticos medievais, até a época lá do cardeal Caetano, que cita literalmente Jerônimo como sendo alguém que rejeitou, nenhum deles sabia dessa mudança de opinião. Você sabe o que ninguém sabia, nenhum doutor da igreja. Uau, que coisa maravilhosa. Você citou os manuscritos do Mar Morto, como se todos os livros que tivesse ali fossem canônicos. Isso é a coisa mais amadora que existe. Eu acho que é literalmente igual alguém daqui 1000 anos encontrar uma biblioteca minha ou de qualquer protestante que seja, encontrar vários livros ali e falar, nossa, olha quantos livros eles consideravam inspirado. É uma coisa estupidamente amadora. Josefo vai explicitamente falar que os judeus tinham consenso em relação a 22 livros e não mais que isso. Você também falou dos livros dos jubileus, sendo que o próprio livro dos jubileus diz que o cano é de 22 livros. Ele fala dos 22 livros inspirados. Ele faz isso 1 século antes da época de Jesus. Para terminar, a própria enciclopédia judaica vai falar em inúmeros trechos ali, eu tenho citações aqui, que na época de Jesus já tinha o cano fechado dos judeus e que Jesus seguia esse cano. Epístola de Barnabé, século 1, ela cita a sabedoria de Salomão, Enoque e Esdras como canônicos. Século 1, cadê o cano fechado? Paulo porque os cristãos esqueceram, pagãos. 30 anos depois da morte de Jesus, que os judeus já tinham escolhido o cano para nós. Pagãos, ele considerava esses poetas pagãos inspirados. Outra, bora lá, pastor de Hermas, ele cita Eudade e Meldade como cânon. Cadê o cânon fechado? Todo mundo no século 1 e 2 não sabia que o cânon estava fechado antes de Jesus? Bora lá. Só lembrando que Paulo cita... Sim, só lembrando que Paulo cita poetas pagãos e nem por isso eu acho que você acredita que esses poetas pagãos são inspirados e deveriam estar no cânon. Bora lá, ele chama de Sagrada Escritura. Cara, seu tempo, acabou seu tempo, você continua cortando. Eu quero agradecer aqui ao Redcast pela oportunidade, aos 25 católicos muito educados que me deixaram falar assim desse debate de altíssimo nível e também agradeço a todo mundo que está ali, o Helsen de Castro, cujo verdadeiro nome permanece grande mistério, que está aí nos bastidores, e o Gustavo Galvão também. E se você não conhece o meu trabalho, se inscreva lá no meu canal, é só procurar meu nome, Lucas Manzoli, e Instagram, @LucasApologética. Sigam o canal do Júnior Redcast. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade. Eu acho que, apesar de todos os apesares aqui, eu acho que é uma experiência muito, muito demais, assim, estar aqui. Né? Fazia muito tempo que eu não tinha esse tipo de debate bate-boca aqui, mas eu acho que é uma experiência muito divertida e vale muito a pena. E se me convidar de novo, eu vou de novo, mesmo sabendo que vai ter baixaria. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço e é isso. Salve Maria, exatamente. Salve Maria. Salve Maria.